Olá, pessoal, estou aqui de volta e primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pelo feedback aqui em relação ao vídeo que eu postei aqui nessa semana, aqui no Instagram. Foi bem legal, então isso anima bastante aí para continuar com a série. E eu vou esclarecer aqui um pouquinho. Eu vi que algumas pessoas comentaram sobre o fator de falar sobre astrologia mundana e tal. Bom, na verdade eu abri o espaço aqui nessa série para a gente falar de qualquer tema da astrologia clássica ou até de astrologia de maneira geral. Então eu não vou me fixar só nos temas de astrologia mundana. Eu vou me direcionando muito nos temas que vocês colocarem aqui para esclarecimento de dúvidas, tá? Então acho que é bom a gente pontuar aqui, certo? Segunda coisa que eu queria pedir para vocês é que na pontuação aí das dúvidas, vocês me coloquem dúvidas específicas, né, que eu possa responder de uma forma mais precisa e rápida, porque aqui no Instagram a gente não tem tanta abertura para fazer um vídeo muito longo. E aí eu também vi que no primeiro vídeo vocês, mais de uma pessoa, acho que umas 2, 3 pessoas, colocaram aí a ideia de trabalhar com o mapa do Brasil Colônia e da República também. E é possível a gente trabalhar porque existem esses mapas, essas cartas. Mas aqui no Instagram vai ficar uma coisa meio pela metade, né? Então eu até acho que seria legal fazer esse vídeo ou no canal, no YouTube, ou até no meu site também, que é uma plataforma que eu tô pretendendo explorar com alguns vídeos um pouco mais longos, que não sejam propriamente cursos, como os que já tem no site, né? Algumas coisas mais abertas. E eu tenho pretendido então trabalhar nessa plataforma, né? Lá no meu site, certo? Bom, lives eu não gosto muito de fazer, gente. Eu tenho Mercúrio retrógrado em peixes, ele não é lá essas coisas, e eu sou bem atrapalhada por esse negócio de live, então eu não curto muito fazer live. Mas, enfim, se não tiver uma outra maneira, eu até abraço a ideia, tá bom? Mas vou pedir para vocês serem bem breves, assim, específicos sobre as dúvidas que vocês tiverem, para não ficar uma coisa muito abrangente. E aí, nesse segundo vídeo, então, nesse segundo episódio da série, eu trouxe uma dúvida que é uma dúvida muito simples, básica, mas que ela surge sempre, principalmente no curso de Astrologia Clássica Natal, no primeiro que eu faço, porque é comum que algumas pessoas cheguem ao curso com uma formação ou um conhecimento de astrologia moderna e com frequência me perguntam se podem continuar usando Urano, Netuno e Plutão nas leituras. Então, o nosso curso de Astrologia Natal Clássica, ele não aborda esses temas. Eu, particularmente, não uso Urano, Netuno e Plutão nas minhas leituras, porque é assim, eu acho dispensável, eu consigo preencher as características que eles representam com os planetas clássicos, e inclusive as características desses planetas, em termos de significação, elas foram puxadas do que já existia aos planetas clássicos, né, na relação aos planetas clássicos. Então, eu particularmente não sinto tanta necessidade de trabalhar com eles. Mas também penso que não há uma proibição, uma limitação, assim, de falar não use nunca o Urano, Netuno e Plutão na sua leitura clássica. Até porque se a gente percorrer mesmo a história da própria astrologia clássica tradicional, você vai percebendo que tem tantas divergências sobre pontos de vista, até de significação sobre alguns planetas. Se a gente pegar desde lá da Grécia e trazer até a fase renascentista, vocês vão percebendo que algumas coisas se alteram. Então, não seremos radicais. Eu digo, se você sente vontade e necessidade de usar o Urano, Netuno e Plutão nas suas leituras clássicas, utilize. Mas eu recomendo você ter alguns parâmetros de utilização, principalmente não utilizá-los como regentes de, no caso, né, Plutão para Escorpião, Urano para Aquário e Netuno para Peixes, tá? Por quê? Na astrologia clássica, a maneira como se atribui as regências, os domicílios aos planetas e signos, ela tem uma relação com, primeiro, as estações do ano e a posição dos planetas na esfera, né, na teoria das esferas, e segundo, da associação das naturezas, dos planetas com os signos que eles regem, com os signos nos quais eles têm domicílios. E para Urano, Netuno e Plutão, não há uma associação de natureza. Eventualmente vocês vão ler, ouvir algumas coisas na mídia que fazem algumas associações, mas de uma forma muito abrangente. Por exemplo, associando Netuno a uma característica mais fleumática, né, frio e úmido, tal. Inclusive na astrologia esotérica
se trabalhar muito com a ideia de oitavas, e aí Netuno seria uma oitava acima de Vênus, né? Seria Lua, Vênus e Netuno, por exemplo, mas não é uma coisa muito precisa, ficou bem solto isso, e por isso eu não recomendo vocês utilizarem esses 3 planetas como regente. Então isso implica em você, por exemplo, estar analisando uma carta em que o ascendente ou Escorpião, ou Aquário e Peixes, e aí, no caso da astrologia clássica, recorrer aos regentes clássicos. Como você vai utilizar, então, Urano, Netuno e Plutão na astrologia clássica? Principalmente nas conjunções. Então, quando você está trabalhando uma leitura natal e um desses pontos, né, um desses planetas, Urano, Netuno ou Plutão, estiverem em uma conjunção muito próxima, especificamente menos de 1 grau de orbe do ascendente, do meio do céu, ou da posição de um luminário ou de um planeta, ele pode ter uma importância no que ele representa. Mas se o orbe for muito amplo, talvez não, porque esses planetas são muito lentos. Então, para você analisar aspectos em orbes muito amplos, significa que ele está ali por muito tempo naquela condição, não vai ter um impacto muito forte. Por isso que alguns astrólogos clássicos utilizam esses planetas da mesma forma como se trabalha como uma estrela fixa, né? Nas conjunções exatas, principalmente, com os pontos importantes. E aí você vai poder transferir essa ideia para as técnicas de previsões. Então, dentro da revolução solar, observar se um deles está em conjunção com o ascendente, em conjunção com o meio do céu, com o Sol, com a Lua ou com outro planeta, certo? Mas sempre conjunções com um orbe muito pequeno. Eu recomendaria no máximo até 3 graus, não muito mais do que isso. Como são muito lentos, vai demorar muito tempo esse movimento, né? E ele não vai ter um impacto muito grande durante esse orbe, mas quando chegar no momento exato pode até significar alguma questão importante. Então você pode utilizar, certo? Na leitura clássica, não diria se é proibido. Inclusive, eu acho que há menos de um mês eu acompanho a página, página, não me lembro bem, do John Frolin lá no Facebook. E ele colocou um anúncio de não me lembro se era um workshop, uma palestra ou um vídeo, eu acho que foi um webinário lá que ele fez sobre a utilização de Urano, Netuno e Plutão na astrologia horária, mas um tanto diferente do que se usa na astrologia moderna. Certo? Então, pessoal, assim, não sendo radical, é possível utilizar, sim, mas tem que saber como utiliza, tá bom? Para você não sair, não quebrar a estrutura da astrologia clássica, senão ela deixa de ser astrologia clássica. A gente tem que fazer bem a leitura das naturezas, dos planetas, dos signos, para não fugir da regra, certo? Então era isso que eu queria passar para vocês aqui neste segundo episódio, tá bom? Não deixem de colocar as dúvidas de vocês aí nos comentários, ok? Um abração, então, até a próxima, até mais!